Queria que você abrisse no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, eu queria ler dos versículos 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Peço que você abra a palavra do Senhor, fique com ela aberta. E a gente vai caminhar por esses versículos. Saudar os nossos irmãos que nos assistem também pela internet. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos, que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Eu peço que o Senhor conduza o teu servo à exposição dessas sagradas letras, dessa voz, essa palavra poderosa, Pai. Que o Senhor possa instruir a tua igreja. Tem misericórdia do teu servo. E apesar de mim mesmo, usa teu servo, Pai. Essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tempestades na vida. O que fazemos quando algo ruim aparece na nossa vida? O que fazemos quando as notícias que chegam à nossa vida, aos nossos ouvidos, parece que vão nos desabar? E parece que vem tudo de uma maneira muito intensa e ao mesmo tempo ao ponto de você falar: e agora? O que a gente faz? Estamos passando de maneira particular pela família, dificuldades. Minha sogra, a Valentina, agora entrando no antibiótico também. Notícias que chegam na nossa vida. O que nós devemos fazer? Como nós suportarmos? Como nós lidarmos com essas dificuldades que a todo tempo aparecem na nossa vida? O que fazer quando a vida nos vira de cabeça para baixo? O que fazer quando a sensação é que não temos mais o controle? Que nós não temos mais a capacidade de lidarmos com aquilo que nós estamos enfrentando? O que fazer quando as circunstâncias chegam em nossa vida sem avisar? O texto que lemos, meus irmãos, esse texto está envolto em um cenário onde Jesus está ensinando, pregando, as multidões o acompanham, ele ensina, prega, ensina sobre as parábolas e perto da noite ele se despede da multidão. Os discípulos colocam no barco, aliás, ele ordena que os discípulos vão ao barco, e eles adentram o barco e adentram ao mar da Galileia. Esse mar, que é um lago de água doce no norte de Israel. E nessa viagem, nesse mar da Galileia, há uma tempestade. E é interessante a geografia daquele lugar, meus irmãos. O mar da Galileia encontrava-se a 200 metros abaixo do nível do mar. Então, havia um choque do ar frio das montanhas com o ar quente ali do mar. Então ali era decorrente tempestades acontecerem. Possivelmente aqueles pescadores, que eram os discípulos de Jesus, eram pescadores e enfrentaram muitas tempestades. Mas a gente vê no texto que essa é a tempestade ao ponto de eles falarem: nós vamos morrer. Esse é o cenário onde aqueles discípulos estão lá. Mas naquela tempestade que era diferente, o texto nos diz algo precioso sobre isso. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava o quê? A encher-se de água. E a gente vê, meus irmãos, diante desse cenário, onde eles não têm mais o controle de nada ali. Os pescadores que a todo tempo lidavam com o mar, lidavam com pesca, lidavam com temporais, mas estão diante de um cenário horrendo ali, uma tempestade grandiosa. A gente vê, meus irmãos, que esses discípulos se desesperam em meio à tempestade. A pergunta é, qual que seria a sua reação diante dessa tempestade? Como que você agiria nesse sentimento de vulnerabilidade diante de uma realidade que está na sua frente ali, de incapacidade, de medo? Imaginando a cena, meus irmãos, aqueles discípulos veem Jesus dormindo. Onde está o mestre? Esse mestre que cuidava de todos, esse mestre que atendia a todos, esse mestre que curava a todos ali, que se apresentava diante dele, esse mestre que era prestativo, onde está esse mestre? Ele está dormindo. A gente vê o texto, meus irmãos, que fala a respeito disso. E Jesus estava o quê? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. Talvez passasse na cabeça dele, Jesus não se importa conosco, nós vamos morrer. Jesus curou, atendeu tantas necessidades. Um Jesus que prega o amor, ele não está preocupado conosco. Nós vamos morrer todos aqui. Ele se importou com tanta gente, se preocupou com tantas pessoas, mas conosco, com os seus discípulos, ele não se importa. Porque se Jesus se importasse conosco, ele não estaria dormindo. Se Jesus se importasse conosco, ele não estaria indiferente diante dessa realidade que nós estamos passando aqui. A gente vê então, meus irmãos, diante dessa realidade que os discípulos estão passando, o medo, vão morrer. Indignação, porque Jesus está nessa condição dormindo, ele não se preocupa conosco. Esse senso também de frustração diante de um mestre que está dormindo ali. Desespero, tempestade, dúvida, questionamento. A minha pergunta é, será que conosco seria diferente? Será que comigo e com você, naquele barco, naquela tempestade, com Jesus dormindo, seria diferente? Porque, meus irmãos, nós temos o cânon bíblico fechado, temos os 66 livros, 39 Antigo Testamento, 27 Novo, nós conhecemos a revelação completa, mas ainda assim questionamos de muitos comportamentos de Jesus, o silêncio de Jesus, na nossa perspectiva, onde Jesus parece que está dormindo. Não diferente daqueles discípulos, meus irmãos, diante das tempestades da vida, diante das situações difíceis que enfrentamos, nós podemos, meus irmãos, nos desesperar também. Nós nos desesperamos em meio às tempestades. Quando, meus irmãos, os negócios não vão bem, quando há perdas importantes na sua vida, quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções e a gente vê um caos emocional, vivendo as pessoas na depressão, que é tida como as doenças do século e por aí vai. Tudo que a gente vê em coisas que nós não damos conta, doença, futuro, morte, relacionamentos difíceis. Essas circunstâncias que aparecem em nossa vida, desespero que pode tomar conta da nossa vida, e muitas vezes a gente tem essa mesma perspectiva daqueles discípulos. Cadê Jesus? Jesus está em silêncio, Jesus está dormindo, Jesus não vai ver essa dor, esse sofrimento que eu estou passando, Jesus não se importa comigo. Quantas vezes nos sentimos como discípulos no meio da tempestade, achando que Deus está em silêncio e a gente pode ter a mesma atitude que os discípulos, indignação com Jesus, frustração com Jesus, medo diante dessa vulnerabilidade que nós estamos, nas circunstâncias que são muito mais grandiosas do que aquilo que a gente pode dar conta. Desespero, dúvida e também questionamento. E é preciso colocar algo importante, meus irmãos, algo que é pregado e é um evangelho distorcido. A gente vê hoje uma pregação que é tida como evangelho, mas não é evangelho. E aqui eu poderia colocar os nomes, teologia positiva, prosperidade, coaching gospel e por aí vai. Que prega um cristianismo, um ser discípulo sem sofrimento, sem dor, implica numa isenção de dificuldades, de tempestades, de circunstâncias difíceis e atribui todo esse caos que a gente possa viver no diabo, no Satanás, na sua falta de fé.
Esse cristianismo barato que é pregado, que é colocado sim, que você se rendeu a Jesus, seus problemas acabaram, como a organização Tabajara tinha antigamente. Se aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Cria uma percepção errônea de achar que estando com Cristo tudo vai ser diferente. Não vai ter problemas, não vai ter dores, sofrimentos, não vai ter dificuldades emocionais, você vai ser produtivo, você vai produzir muito mais, vai ter lucratividade e por aí vai. Podemos caminhar nessa perspectiva de que a nossa vida tem que ser positiva demais, perfeita demais, uma realidade real. E a gente acaba esquecendo aquilo que Jesus estava ensinando os seus discípulos, está ensinando nós também. Diante de realidade de tempestade, de sofrimento, é o palco ideal para Jesus nos ensinar muitas coisas. O grande perigo é achar que ter um encontro com Jesus e estar caminhando com Ele implica entender na sua vida que nada vai acontecer com você. Acabamos esquecendo algo importante, meus irmãos. Tudo que a gente vê de tempestades, de dores, de sofrimentos, de caos, sejam eles externos, nos relacionamentos ou internos, na alma, é fruto da queda, do pecado. A gente vê na história bíblica um Deus criando todas as coisas de maneira perfeita, como nós falamos no início desse culto, essa voz que deu ordem ao caos e criou tudo de maneira perfeita, Gênesis 1 e 2. Só que a gente vê em Gênesis capítulo 3, a queda, o pecado. Deus tinha dado uma ordem ao primeiro casal, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Gênesis 2, 16, 17. E a gente vê a partir do capítulo 3, aquele primeiro casal, seduzidos por Satanás através da serpente, caem nessa tentação. E a partir daí a gente tem um caos. A gente tem tempestades. A gente tem dificuldades. A gente tem altos e baixos. A gente vê um mundo de caos. A gente vê os relacionamentos em caos. A gente vê tantas coisas acontecendo como a gente tem visto nesse mundo, nessa tempestade caótica mundial. E a gente acaba esquecendo, meus irmãos, que a partir da Bíblia, a partir da queda, esse mundo de caos. E a gente constrói diante desse falso evangelho, essa falsa pregação, um mundo perfeito. E quando as coisas não dão perfeito na sua vida, você fica triste com Jesus, você reclama de Jesus, você questiona Jesus e por aí vai. Nós somos frágeis, vulneráveis, limitados, podemos adoecer, pessoas podem fazer algo conosco, não estamos isentos de tempestades que podem surgir à nossa vida. Eu acho interessante, esse mesmo Jesus que levou aqueles discípulos para a caminhada com ele, é o mesmo Jesus que chamou aqueles discípulos. Eu gosto muito desse texto de Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, que fala sobre a vocação, o chamado de Jesus aos discípulos. Vamos ler todos juntos? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Esse mesmo Jesus que chamou aqueles discípulos para estarem com ele, que chamou aqueles discípulos para terem um relacionamento com ele, esse mesmo Jesus que chama para a caminhada com ele, para um relacionamento, esse mesmo Jesus que enviou aqueles discípulos à tempestade, esse Jesus que chama, que estabelece um relacionamento conosco, que se coloca como Senhor e Salvador nas nossas vidas, como cantamos, coroado o Senhor está, ó Rei Jesus, nós adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, obrigado por ter nos chamado. É esse Jesus que chamou aqueles discípulos. E é interessante, meus irmãos, é o mesmo Jesus que fala para os discípulos, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quem que os enviou à tempestade? Quem que os enviou ao mar da Galileia diante daquela tempestade que iria acontecer? Se nós cremos que Jesus é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, saberia que existiria uma tempestade que ia acontecer e aqueles discípulos estariam naquele barco lá. Esse mesmo Jesus que chama os discípulos para estarem com ele, no relacionamento com ele, é o mesmo Jesus que envia os discípulos para aquela tempestade. Um possível lugar de ensino. Jesus é aquele que chamou os discípulos para estarem com ele no barco. E algo importante que devemos entender em todos os momentos da nossa vida, nas tempestades da vida, eu coloquei uma frase aqui que eu acho muito interessante, no que diz respeito à pedagogia de Jesus, ao ensino de Jesus. Vamos ler todos juntos? Toda situação que Jesus vivia com os seus discípulos, de alguma maneira,
tinha um lado pedagógico e Jesus em todo o tempo estava ensinando os seus discípulos como ensina a nós. Jesus está ensinando. E a pedagogia de Jesus é perfeita. É Ele quem permite situações que aconteçam ou não na nossa vida. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Tempestades talvez seja a situação de melhor aprendizado para nós. É nos momentos difíceis, caóticos, de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, de vulnerabilidade, que nós nos apresentamos mais a Deus, oramos mais a Deus, buscamos mais ao Senhor. É nos momentos onde a gente vê, não tem onde a gente se apoiar, nos momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, que a gente fala, Deus, eu só tenho o Senhor, Pai. Essa é a pedagogia de Jesus. Jesus nos ensina através do sofrimento. Eu não sei como que você adentrou aqui essa noite, diante de uma realidade de dor, de sofrimento, de caos, de angústia, de desespero, se sentindo talvez vulnerável. Jesus quer mostrar para você algo muito importante, você precisa dele. Ele quer mostrar para você, talvez essa situação que você adentrou fez com que você refletisse na sua vida e entendesse que você precisa de alguém muito maior que você, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. É o convite que Jesus faz para nós. Eu gosto muito desse texto em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendei de mim o ensino de Jesus, a pedagogia de Jesus. Se nós estamos cansados, sobrecarregados, estamos passando por tempestades, o convite de Jesus: vem a mim, aprendam de mim, se rendam a mim, tenham acesso ao conhecimento que eu dou para vocês, para que eu mostre quem eu sou para vocês, quem Jesus é para nós. Esse é o convite de Jesus. Esse aprendizado que nos dá suporte para momentos difíceis da nossa vida. Esse aprendizado que de alguma maneira vai dar suporte para você no momento de maior angústia da sua vida. Esse ensino de Jesus, que faz da maneira dele, não da maneira nossa. Ele quer que entendamos que aqui no presente teremos dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Jesus sabe disso, mas também Jesus sabe do que nós precisamos, como nós lemos esse bom pastor que sabe de tudo que a ovelha precisa para a nutrição dela, para o cuidado dela, para o descanso dela. Ele nunca vai deixar de amparar os seus escolhidos, meus irmãos. É Jesus que sabe o momento certo de intervir na história da nossa vida, como ele interviu na história daqueles discípulos no meio daquela tempestade, e a gente vê isso a partir do versículo 38. E Jesus estava na popa, vamos ler todos juntos? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos, não importa que morramos. O texto nos mostra, meus irmãos, Jesus sendo despertado, talvez o ápice dessa narrativa aqui. O texto diz, versículo 39, e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Meus irmãos, isso nos mostra algo muito importante no que diz respeito a Jesus. Jesus está com os discípulos em meio à tempestade. Jesus está com os discípulos em meio à tempestade. Ele diz ao mar: acalma-te, emudece. Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Na ordem da palavra de Deus, não somente o vento para, mas o mar se aquieta. Esse é o fato extraordinário que aqueles discípulos presenciam diante daquilo que eles estavam vivendo. Fique imaginando a cena, meus irmãos. O barco enchendo de água. E daqui a pouco, a partir da ordem, da palavra, da voz do Criador, de Jesus Cristo, o mar se acalma, o vento para. Essa é a voz que tem poder e autoridade sobre céus e terra.
Essa voz, meus irmãos, que eu coloco aqui, meus irmãos, como exemplo de algumas coisas. Essa voz que ensinou como quem tinha autoridade, como a gente vê no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22. É essa mesma voz e autoridade que expulsou demônios de um homem na sinagoga. É essa mesma voz também, meus irmãos, que curou pessoas de seus males e das suas doenças. É essa voz, meus irmãos, que nós precisamos ouvir. Jesus está ensinando aqueles discípulos que ele detém autoridade sobre todas as coisas. Ele detém autoridade sobre céus e terra. Ele detém autoridade sobre demônios. Ele detém autoridade, como eu coloquei aqui, meus irmãos, sobre os perigos. Ele detém autoridade sobre os demônios. Ele detém e tem poder e autoridade sobre quem também, meus irmãos? Sobre a morte. A gente vê a ressurreição da filha de Jairo no texto de Marcos também. É esse Jesus que está mostrando para os seus discípulos quem ele é. Ele estava dormindo no barco, não que ele estava a par da situação deles. Muito pelo contrário. Ele estava ensinando os discípulos que eles precisam depender totalmente de Jesus Cristo ali. Ele acorda no momento certo. Ele age no momento certo. Ele faz isso na história nossa, na minha história, na sua vida. Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado, ele chega na hora que ele sabe e acha que tem que chegar para intervir. Mas enquanto esse momento não acontece, ele está ensinando-nos a dependermos dele. Ensinando a lidarmos com situações que podemos estar passando, buscando a presença dele, aprendendo dele, com um Deus que é manso, humilde de coração, para que a gente tenha descanso na nossa alma. Filipenses capítulo 4 fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Versículos anteriores falam, não andem ansiosos por coisa alguma, apresentem diante de Deus através da oração, pelas súplicas com ações de graças. É isso que Jesus quer nos ensinar, diante das dificuldades, das tempestades, ele quer que nós dependamos dele. Apresentemos o nosso coração a ele, que nós possamos confiar num Deus que está no barco com os discípulos, que está no barco da nossa vida. Jesus acalma a tempestade, Jesus cuida dos seus discípulos, Jesus cuida de nós, Jesus é essa voz que tem poder e autoridade. Jesus está com os seus discípulos em meio às tempestades. Eu coloquei, meus irmãos, as tempestades em que os discípulos estavam passando, não foge o quê? Do controle de Deus. A tempestade que você possa estar passando não foge do controle de Deus. Ele está ensinando os seus discípulos que em meio à tempestade, nesse exercício de fé, de confiança, os discípulos se apropiem ainda mais da promessa dele, da presença do próprio Jesus, do poder de Jesus Cristo e da paz do próprio Jesus Cristo. Jesus é o Senhor sobre cada circunstância e vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Jesus é essa vitória sobre todos os dilemas que tangem a humanidade. É isso que ele veio fazer aqui, vindo ao mundo, se encarnando, indo naquela cruz por nós. Ele venceu a morte. Ele reconectou o ser humano com o Criador. E através da vinda dele está restaurando consigo mesmo todas as coisas. É esse Jesus ao qual nós devemos crer, nós devemos confiar, nós devemos enxergar. Esse Deus que tem poder e autoridade. Por isso, não somente Jesus está com os discípulos em meio à tempestade, mas Jesus está conosco em meio às tempestades da vida. E o texto continua, os versículos 40 e 41. Vamos ler todos juntos? Então lhes disse, por que sois sim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Por que sois assim tão tímidos? Em minha doença, as circunstâncias da vida, algo que talvez você esteja passando hoje. O próprio Jesus faz essa pergunta para nós. Ei, por que vocês estão tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Não foi eu que criei os céus e a terra? Não foi eu que morri por vocês? Não sou eu que tenho controle sobre todas as coisas? Não sou eu que estava junto com o Pai e o Espírito Santo na criação de todo o universo, com o poder poderoso, com a voz poderosa, criando todas as coisas? Eu não posso intervir nessa situação que você esteja passando? Por que nós temos falta de fé? Por que nós somos tímidos?
Jesus quer ensinar a nós algo muito importante. Fé, confiar. Eu coloquei, meus irmãos, que confiar em Jesus é um processo que a gente aprende a cada dia, na caminhada com Ele, nas circunstâncias em que Ele permite que passemos. A pergunta é: você tem se deixado aprender através das circunstâncias que o próprio Jesus está permitindo que você passe, meu irmão, minha irmã? Porque a tendência nossa muitas vezes é murmurarmos, reclamarmos. A Deus, cadê o Senhor, Deus? Ei, está dormindo, Jesus? Ei, onde o Senhor está? E Jesus, olhando de cima, imagino eu, né? Ei, Rodrigo, estou te ensinando você a caminhar, depender de mim, Rodrigo. Estou te ensinando você a orar mais, Rodrigo. Estou te ensinando você a tirar suas muletas e caminhar com uma fé confiante somente em mim, Rodrigo, não no seu tato, na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento, no seu dinheiro. Aliás, no meu dinheiro, né? Não, você caminhar completamente confiando em mim, Rodrigo. Por que nós somos tímidos? Por que nós temos essa falta de fé? Confiar em Jesus é um processo que aprendemos dia a dia na caminhada com Ele. A pergunta é: você tem aprendido com Jesus? Porque tempestades vão surgir nas nossas vidas, meus irmãos. Circunstâncias surgirão. E Ele chama eu e você a confiarmos nele. Essa fé que foi projetada no nosso coração, essa fé de crer nele, foi dada por Jesus. O dom da fé, como diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 e 10. Na graça sois salvos, mediante fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para ninguém se glorie. A gente deve nutrir essa fé. A gente deve alimentar essa fé. A gente deve se abastecer dessa fé. Porque vão haver circunstâncias difíceis que vai exigir de nós confiança nesse Jesus ou não. É um desafio para a minha vida e para a sua vida. A fé, meus irmãos, não ignora a tempestade. Mas a fé sabe que quem está no barco conosco é o próprio Jesus. E a gente entende que esse Jesus, e o texto nos mostra que até o mar obedece a ele. Jesus está conosco no meio das tempestades, meus irmãos. Jesus é aquele que silencia grandes tempestades da nossa vida. O texto nos mostra que aqueles discípulos possuídos de grande temor falaram: quem é este? Até o mar e o vento lhe obedecem. Algo nós devemos entender, meus irmãos: teremos momentos difíceis. Mesmo que o medo surja na sua vida, e vai existir medos, dificuldades, anseios, como que você vai lidar com essas circunstâncias na sua vida? Como que você vai lidar se você estiver nesse barquinho ali e parece que as águas estão enchendo o seu barco ali? Jesus nos ensina a crermos nele, que ele está conosco nesse barco. Ele está cuidando de nós. Ele dará todo o suprimento necessário para que discípulos e discípulas do Senhor Jesus caminhem com ele na caminhada da vida. Nada vai faltar a nós daquilo que Jesus sabe que precisamos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, portanto nada vai me faltar. O bom pastor sabe o que as ovelhas precisam. Então, meus irmãos, Jesus quer nos ensinar algo muito importante sobre isso, meus irmãos: confiar nele. Diante das dificuldades, das dores, das lutas, qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua reação? Murmurar, reclamar, paralisar, deixar de confiar em Jesus, buscar atalhos na sua vida para que você tente solucionar um problema que foge ao seu controle, ou confiar plenamente naquele que é poderoso, naquele que a voz aquieta mares, naquele que a voz ressuscita mortos, naquele que tem o controle sobre toda a humanidade, autoridade sobre céus e terra, que é o próprio Jesus Cristo. Eu acho interessante, meus irmãos, o versículo 35, eu já falei nesse versículo no início da nossa mensagem. O texto diz: disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E a gente vê, se você for no capítulo 5, o primeiro versículo, fala algo precioso, meus irmãos. O primeiro versículo, se você está com a sua Bíblia aberta aí, diz assim: entre mentes chegaram a outra margem
do mar, na terra dos Gerazenos. O mesmo Jesus que mandou aqueles discípulos para a tempestade é o mesmo Jesus que estava com os discípulos na tempestade. É o mesmo Jesus que chegou aonde queria chegar com os discípulos. Atravessaram o mar da Galileia e chegaram ali à terra dos Gerazenos. A gente poderia colocar isso aí, meus irmãos, como a vida nossa. Essa saída de uma margem para outra, a gente pode colocar como uma ilustração da nossa vida. Nessa caminhada que nós estamos aqui, até que Jesus volte, ou até que morramos, essa é a caminhada da vida de altos e baixos, de lutas, desafios, de dores e sofrimentos. Mas algo muito importante para a vida nossa, e se você creu em Jesus, você crê nessa promessa, é que um dia não vai ser mais assim. A nossa trajetória nessa caminhada, Jesus está conosco no barco e Ele vai caminhar conosco até toda a eternidade. Haverá momentos de dificuldade aqui ainda nesse mundo, mas há uma promessa muito grandiosa. Em Apocalipse capítulo 21, que fala a respeito desse novo céu, da nova terra. Eu queria ler esse texto. Queria que você acompanhasse a leitura. Diz assim o texto. Vamos ler todos juntos, vai. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Meus irmãos, essa é a promessa de Jesus para o seu povo. Essa é a promessa de Jesus para os discípulos e discípulas. Na caminhada da vida, Jesus está conosco no barco. Na caminhada da vida, meus irmãos, Jesus está conosco, nos acompanha, que é a promessa do Espírito Santo que desceu e ele subiu aos céus, o Espírito Santo desceu e se faz presente aonde? Dentro de nós. Ele caminha conosco. E essa é a promessa para aqueles que se renderam a Jesus Cristo. Podemos passar por dificuldades, dores, sofrimentos, tudo que a gente falou exaustivamente aqui. Mas o versículo 4 fala: Ele lhes enxugará dos olhos o quê? Toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa de Jesus para o seu povo. Essa é a promessa de Jesus para a igreja. Essa é a promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos, está difícil, continue caminhando. Jesus está contigo. Está difícil, lute, persevere, e Ele está com você. Sua fé está mirrando, você busque mais a Deus, restaure essa intimidade que você tinha com o próprio Jesus Cristo. Há dias difíceis para todos nós passamos por dias difíceis, mas nós temos a certeza que, mesmo nos dias difíceis, Jesus está conosco, nos suprindo, nos sustentando, nos fortalecendo e falando: levanta, Rodrigo! A mim, Ele está fazendo isso conosco, meus irmãos. Nas meias tempestades da vida, nós temos a certeza que Jesus continua cuidando de nós. Ele continua sendo esse Deus poderoso. Ele continua sendo esse Deus que tem transformado vida e tem restaurado o vigor espiritual do teu povo. É isso que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Não sei como que você adentrou aqui hoje. Não sei como está a sua vida, as tempestades que você esteja passando, seja elas quais forem. Mas tenha certeza absoluta, Jesus está conosco. Jesus não está dormindo, Ele está muito atento a tudo o que acontece na sua vida e na minha vida. E no momento certo Ele vai intervir. Ele está te ensinando a confiar nele, a depender dele. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por nós, mas antes de orar,
encerrando, em meio às tempestades da vida, Jesus nos chama o quê? A confiar, como nós falamos, a descansar nele, a permanecer na caminhada, permanecer com ele, a viver, continuar vivendo, caminhando e pregando. É isso que Jesus deseja. Eu queria orar por nós. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Queria orar pela nossa vida, orar pela igreja, orar por irmãos e irmãs que talvez estejam passando por dificuldades também. Algumas notícias chegam ao pastor dessa igreja. Eu queria colocar os nossos corações diante do Senhor. Dias de lutas para alguns irmãos, dias de dores, de perdas. Mas nós temos certeza que Jesus está conosco. Jesus cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, como povo do Senhor. Ouvindo mais uma vez, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo fez. A tua palavra poderosa, Pai, diante desse milagre que os discípulos presenciaram, Senhor Deus, e entenderam quem o Senhor é. Um Deus poderoso, majestoso, que tem poder e autoridade sobre céus e terra, Pai. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada família aqui, cada irmão, cada irmã, cada pessoa também que nos assiste pela internet, Senhor Deus, talvez que estejam passando por lutas, por dores, por dificuldades, por perdas, por angústias da alma, que o Senhor possa visitá-los, Senhor Deus. Que o Senhor possa renovar a confiança, a esperança no Senhor, trazer essa paz provinda do Teu Espírito, Senhor Deus, em nós, Pai. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, e aqui eu peço por todos nós, o Senhor tem as maneiras perfeitas de nos ensinar a confiarmos no Senhor. Que o Senhor nos leve aos Teus pés, Pai, para que possamos orar mais, buscar mais o Senhor. E diante de um cenário que aos nossos ouvidos, Pai, há um silêncio, que a gente possa descansar no Senhor, Pai, e entender que o Senhor está trabalhando como um Deus que nunca dorme, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Fortaleça o vigor espiritual do Teu povo, Senhor Deus. Gere no Teu povo confiança e esperança, porque nós caminhamos debaixo dessa autoridade, desse Jesus Todo-Poderoso, Pai, desse Deus de amor, para que possamos, ao sair dessas portas, Deus, continuar essa caminhada, vivendo, confiando, Senhor Deus, certo, Senhor Deus, que um dia não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais dificuldades, não haverá mais tempestades, sejam elas externas ou internas. Será um momento eterno de calmaria, de paz, de alegria. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, que a gente possa olhar para a esperança desse futuro e crer no presente que o Senhor está conosco. Essa oração que fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.